E essa é uma informação, gente, eu sempre falo, leiam a legislação na íntegra, não sai pulando o começo da legislação, vocês deixam muita informação importante de fora, tá? Então, no caso dos açúcares totais e açúcares adicionados, é extremamente importante ler a definição que a própria legislação traz, tá? Então, para começar a legislação de rotulagem, açúcares sempre vão ser os mono e disacarídeos. Mono e disacarídeos. Monossacarídeos e disacarídeos. Para a legislação. Então, sempre aparece um perdido aqui que me ouve falar isso e fala: mas amida é açúcar, mas tudo que é carboidrato é açúcar, mas não sei o que lá é açúcar, mas fulano de tal é açúcar. Não é, tá? Para bioquímica pode ser, para você pode ser, para não sei quem pode ser. Para a legislação, que aqui na rotulagem é o que importa, açúcares são mono e disacarídeos. Ponto. Então, amido é açúcar? Não. Poliol é açúcar? Não. Edulcorante é açúcar, né? Os adoçantes não calóricos são açúcares? Não. Não são. Mono e disacarídeos são açúcares? São. Então, se a gente pegar a própria definição de açúcares totais que tem aqui na RDC 429, tá escrito: açúcares totais são todos os monossacarídeos e disacarídeos presentes no alimento que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano, excluindo os polióis, tá? Então, aqui na definição ele já exclui os polióis. Beleza? E aí, tem também a definição de açúcares adicionados, inclusive com exemplos, né? Então, açúcares adicionados são todos os monossacarídeos e disacarídeos adicionados, que é a palavra mágica, gente, adicionados durante o processamento do alimento, incluindo as frações de monossacarídeos e disacarídeos oriundos da adição dos ingredientes. Açúcar de cana, açúcar de beterraba, açúcares de outras fontes, mel, melaço, melado, rapadura. Vocês sempre me perguntam da rapadura. Rapadura é açúcar adicionado. Caldo de cana, extrato de malte, sacarose, glicose, frutose, lactose, dextrose, açúcar invertido, xaropes, maltodestrinas, outros carboidratos hidrolisados e ingredientes com a adição de qualquer um dos ingredientes anteriores, com exceção dos polióis, dos açúcares adicionados consumidos pela fermentação, que é outra pergunta que vocês fazem muito também. Ah, eu coloco açúcar, mas é só para fermentar. Tá bom, se ele é totalmente consumido, não entra em açúcar adicionado. Ou também pelo escurecimento não enzimático, e os açúcares naturalmente presentes nos leites e derivados e dos açúcares naturalmente presentes nos vegetais, incluindo as frutas inteira, em pedaço, em pó, desidratado, em polpa, em purê, suco integral, suco reconstituído ou suco concentrado. Então, nada disso vai entrar como açúcar adicionado. Aí, outra pergunta que sempre aparece: Aline, mas está escrito que frutose é açúcar adicionado. Por que que a fruta não é açúcar adicionado? Porque, gente, frutose é um ingrediente. Eu posso colocar frutose no meu produto, né? A frutose. Agora, se a frutose entrar porque eu adicionei uma banana no meu produto, ela não vai contar como fração de açúcar adicionado. Se eu adicionar frutose como ingrediente, conta como açúcar adicionado. A mesma coisa a lactose. Se eu coloco leite na minha composição, eu não vou contar essa lactose que veio do leite nos açúcares adicionados. Porém, se eu coloco lactose, que é um ingrediente, no meu produto, aí eu conto como um açúcar adicionado. Então, é preciso entender essas diferenças, é preciso entender essas nuances da legislação. Se eu coloco beterraba em pó no meu produto, eu não vou considerar as frações. Porém, se eu coloco açúcar de beterraba, aí é um açúcar adicionado. Então, tem uma diferença bem grande, a gente precisa entender isso. Qual é a diferença entre açúcares totais e açúcares adicionados?
Os açúcares adicionados, eles entram no cálculo de açúcares totais. Então, vamos supor que eu tenho um produto que é leite, açúcar e cacau em pó. O meu produto é feito disso. O que eu vou considerar? Leite, açúcar e cacau em pó, não, vou ficar confuso. Eu tenho leite, açúcar e morango em pó, tá? Então, esse é o meu produto. O que eu vou considerar açúcar adicionado? Somente o açúcar, somente a sacarose. Ele vai entrar como açúcar adicionado. O que eu vou considerar açúcar total? Eu vou considerar a lactose do leite, eu vou considerar a sacarose que eu adicionei e eu vou considerar a frutose do morango. Então, em açúcares totais, eu conto todos eles. Porém, em açúcares adicionados, eu vou contar só o açúcar que eu adicionei, que no caso foi a sacarose. A lactose do leite não entra em açúcares adicionados e a frutose do morango não entra em açúcares adicionados. Porém, e se eu colocasse ao invés de sacarose mesmo, não, eu vou tentar fugir dos açúcares adicionados, eu vou colocar mel. Então, o meu produto é leite, mel, aveia e banana, tá? Esse é o meu produto. O mel, ele é açúcar adicionado, mas o mel vai ser um dos casos onde eu vou precisar saber a fração de mono e disacarídeo que tem no mel. Porque o mel, ele não é 100% mono e disacarídeo, ele não é um açúcar, ele possui açúcar na sua composição. Então, eu preciso saber essa fração. Então, eu tenho lá leite, mel, aveia e banana. Eu coloquei 100 gramas de mel, tá? Na minha receita. Eu vou considerar 100 gramas de açúcares adicionados? Não. Eu preciso saber qual é a porcentagem que tem de mono e disacarídeo no meu mel. Então, vamos supor que eu tenho 10%, para facilitar a conta, que eu tenho 10% de mono e disacarídeo na composição do meu mel. Então, eu vou considerar 10 gramas de açúcares adicionados. Eu coloquei 100 gramas de mel, porém, dos açúcares adicionados, eu vou considerar somente 10 gramas, que é o que corresponde aos mono e disacarídeos. Então, nesse caso, eu teria 10 gramas de açúcares adicionados, mas lá nos açúcares totais eu teria que considerar, além desses 10 gramas de açúcares que vieram do mel, também preciso considerar ali a lactose do leite e a frutose da banana, nos totais. Mas nos adicionados entraria só a fração do mel, certo? Entenderam essa diferença? E aí eu declaro os dois na tabela nutricional.